Nestes programas, nestes 100 programas, um documentário especial, uma série de reportagens, né, falando aí um pouco das histórias que o rádio não contou, hoje a Universidade de Sorocaba e o Laboratório de Comunicação, o Labcom da Uniso, recebem com muito prazer Luiz Augusto Andrade. Luiz Augusto que durante muito tempo comandou aí a Land Produções e com a Land Produções, obviamente, transmissões esportivas. E aí, a gente tem vários personagens que já passaram por aqui, falaram muito da Land Produções e das transmissões esportivas, e a gente vai abordar um pouquinho também desses temas. Luiz, bem-vindo, prazer imenso ter você aqui, vai ser muito legal poder bater um papo com você, falando um pouquinho do esporte, principalmente da transmissão esportiva, que é tão dinâmica, e o ouvinte que está na outra ponta, que está recebendo esse material, a transmissão e tudo mais, não imagina as dificuldades que se passa para fazer uma transmissão, né? Mais uma vez, obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, Douglas. Tenho certeza que eu não estou à altura do convite. Quando o Luizinho me chamou, eu falei, para quê, né? A minha contribuição, tenho certeza, para mim foi uma das grandes histórias da minha vida, mas com tanta gente boa que eu tenho visto, acompanhado, mas sem dúvida nenhuma o rádio merece esse trabalho que a Uniso tem desenvolvido, e em seu nome eu quero parabenizar todos por essa dedicação, por essa memória que vai ser muito importante aí para as gerações futuras, um pouquinho da história do rádio. Realmente a gente só pode agradecer a sua participação e está tanto à altura que vai abrilhantar com certeza essa série de reportagens. E para começar, obviamente, eu quero saber como é que tudo começou na sua vida. Como é que, quando nasceu o desejo de falar na latinha, de falar assim, eu quero fazer isso aí também? Olha, eu pensei muito nisso hoje, né? Me preparando um pouquinho. E quando eu olhei aqui um pouco desse cenário, até perguntei para você de quem eram esses rádios, que eu também tenho esse carinho. O rádio, eu acho que invariavelmente, eu acompanhei algumas das conversas aí dos nossos colegas, ele tem uma ligação afetiva com a infância. Eu acho que você deve ter ouvido isso muito de todos, né? Não a máquina em si, mas momentos. E eu consegui me relembrar de talvez três grandes personagens da minha vida, 3 grandes momentos em que eu consigo identificar claramente o local, o aparelho de rádio, a pessoa, o que se ouvia. Isso é uma ligação afetiva de infância, da primeira infância. Um deles era o meu avô materno, meu avô Luiz, ao qual devo meu nome. E eu lembro muito bem disso, ele acordava lá para se preparar para o trabalho, 5h30, sei lá que horas eram da madrugada, e eu lá na cama, lá no quarto da casa da minha avó, ouvindo ao fundo, na Copa, um programa que para mim me influenciou muito também, que era o Pulo do Gato, né? E aquele miau, né, aquilo marca muito, aquilo talvez foi um dos maiores logotons que o rádio já inventou. Outra memória afetiva muito forte do meu tio, também pro lado materno, meu tio Zezo, que também foi um personagem do rádio, ouvindo o jornal de esportes enquanto almoçava, um rádio da Motobras, ou antigo motorrádio, né? Na cor assim amarelo, meio mostarda. E por fim, meu avô paterno, vô Dorico, São Paulino doente, que me ensinou a ouvir futebol no rádio. Nos domingos à tarde, eu lembro bem, ele ia dormir, né, almoçava, tirava um cochilo, acordava ali, sei lá, 2h30 da tarde, e já sintonizava. Também lembro muito bem do aparelho dele, sentado ali num banco na varanda, e ali eu ganhei amor pelas transmissões esportivas no rádio, acompanhando, lógico, o nosso time do coração, e ouvindo a Jovem Pan na época, isso aí, no começo dos anos 80. Então, essa ligação ela é afetiva.
Lembro de acompanhar meu tio em alguns momentos em que ele ainda atuava no rádio, indo fazer lá o seu programa na Rádio Cacique, mas o rádio entrou meio que por brincadeira na minha vida. Nunca tive desejo de ser locutor ou enfim. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui morar fora do país e eu acho que isso é um grande presente, né? A escola que eu estudava, que eu frequentava, tinha uma emissora de rádio para os alunos. Era algo muito local, até um sistema em que a cada bimestre, enfim, os alunos iam lá, quem tinha interesse, e preenchiam lá uma grade, falavam, sei lá, sobrou para mim, eu lembro meu programa, né? Era das quintas-feiras, às 8h30, às 10 da noite. E lá eu comecei com esse vício, né, da latinha, de me comunicar. Eu lembro que eu fazia um programa, né, isso era nos Estados Unidos, era, sei lá, 45 minutos em inglês e os outros 45 minutos em português para minha audiência brasileira, que era uma pessoa só. Porque eu tinha um outro colega brasileiro nessa cidade. Tinha bastante gente, pô. Bastante gente, não. E aí, fala assim, isso foi uma etapa. Aí já depois de formado, com minha carreira já encaminhada, né, eu sou economista, surgiu um convite muito inusitado. Isso era o ano de 1998, de um grande amigo que eu tenho grande saudosa memória, o Camilão. A gente se conheceu, se deu muito bem logo de cara, e ele falou, putz, você faz economia? Eu lembro que na época eu escrevi uma coluna, né, sobre o assunto. Vamos lá falar de economia na Rádio Cacique. E assim eu comecei. Daí para o esporte foi uma outra coincidência da vida. Eu adoro esporte, sou fanático pelos meus clubes. Lógico que com o tempo você vai perdendo um pouco de fanatismo, né? Eu lembro que eu apresentava esse quadro falando de economia no Jornal da Cidade, da Rádio Cacique AM. Eu ia lá todas as segundas de manhã, perto das 8 horas, enfim, primeiro tinha aquela coisa, a palavra do prefeito, depois vinha o meu quadro de economia. Quem apresentava à época também, outro saudosíssimo, que eu tive o prazer de trabalhar por muito tempo, foi o Valentim dos Santos. Valentim dos Santos era o apresentador desse programa e eu fazia lá os comentários de economia. E o Valentim sempre muito agradável, uma pessoa muito estudiosa, aquela coisa. Eu ia com um texto pronto, né? Tipo, vamos falar sobre o aumento do salário mínimo, sei lá, alguma coisa assim. E ele já emendava em outro assunto, vamos falar de inflação, de gasolina. E a gente desenrolava isso muito bem, né? Era uma coisa de 5 minutos e um quadro que durava meia hora lá no jornal. E o Valentim, naquele momento, ele era um dos narradores da Rádio Cacique AM. Isso era a equipe Timão do Povo? Não era ainda. Isso já não era... Ou já não era mais? Não, já não era mais. Eu resgatei o Timão do Povo, acho que nós vamos falar disso depois cronologicamente. Era a equipe de esportes que já sofria muito, né? Você fala, putz, nenhuma identidade tinha. Aquela coisa, faz do jeito que dá. Era com certeza muito mais por amor daquelas pessoas do que por própria necessidade, vontade, talvez até do mercado, da própria rádio. E aí eu lembro que eu fui num jogo, no tempo que existia derby ainda em Sorocaba, o São Bento e Atlético. Esse jogo foi no campo do Estrada. E eu cheguei lá com algum tempo de antecedência. E a hora que eu cheguei, ainda estava tranquilo, o Valentim me viu lá da cabine, né, fez um tchau, tal. Sobe aqui. E a coisa era tão dificultosa nesse momento que o Valentim pegou um microfone e falou, putz, estou aqui só de narrador, não sei qual que era a dificuldade. Você não fica aqui comigo? Comenta esse jogo? Pô, claro. E fiz aquele comentário ali como torcedor. E depois desse jogo surgiu o convite. Putz, você não quer vir? É aquela coisa, porque era... E ali eu comecei, acho que logo depois devia ter algum acordo comercial, me escalaram para um jogo como comentarista da Taça Cidade de Sorocaba, lembro muito bem. Paranazinho e Gunhê, no campo da Avenida, no domingo às 9 horas da manhã.
E ali eu vi o que era o rádio naquele momento e talvez que me deu toda essa vontade e força de melhorar e fazer diferente. Porque nós chegamos lá, no campo do Avenida, até hoje não deve ter nenhuma estrutura, né, para se fazer uma transmissão. E a rádio devia ter um compromisso comercial na época. Fui eu escalado e um grande amigo também lá de Salto de Pirapora, o Silva Neto. Nos conhecemos naquele momento. Silva Neto. E ele chegou lá carregando o que tinha de equipamento. Putz, e aquela linha não funcionava. Era um ronco danado, sabe? Mas enfim, fizemos essa transmissão. Entramos, sei lá, no ar com 20 minutos de jogo. Uma coisa bem vamos dizer assim, representava o que estava o rádio, principalmente o esportivo naquele momento aqui em Sorocaba. Então, acho que eu consegui contar para você assim, como é que começo, meio e início. Esse começo e todos que passaram aqui, principalmente falando, né, da transmissão esportiva, realmente citaram essas dificuldades. Eu estive algumas poucas vezes no estádio, com transmissão em estádio. Eu pude viver um pouquinho da dificuldade, mas com um pouco mais de tecnologia, com um pouco mais de leveza. Vamos seguir por essa linha. E aí vem esse resgate do Timão do Povo. Aí você se apaixona por isso, e é nesse momento que você fala assim, não, vamos profissionalizar um pouco mais o negócio, vamos levar o negócio para um outro nível. Eu acho que sim, Douglas. Acima de tudo, eu sempre fui empresário. Eu acho que antes do Luiz comunicador, vinha o Luiz empresário. E eu acho que é importante a gente pontuar, até por, historicamente, pelo menos essa é a minha leitura, né? Que o que aconteceu, falando das equipes esportivas, né, das transmissões esportivas, elas viveram conforme o mercado. Então nós tivemos aí um crescimento, um nascimento e um crescimento muito atrelado ao surgimento, ao acesso, ao auge do São Bento, lá na década de 50 e 60, em que eu falei que, né, meu próprio tio fez parte disso. Em Sorocaba, lógico, o rádio ainda era muito forte, era talvez a grande mídia da cidade. Existia competição, concorrência, se formar muitos profissionais. E com o declínio do São Bento, no final dos anos 80 e início dos anos 90, assim também, né, sofreu o rádio esportivo. Então nós tivemos o auge ali, eu posso colocar talvez nos anos 80, com a equipe 1080 da Rádio Clube, de Jurandir Matheus, que eu lembro muito bem disso, um menino de calça curta, né, como fala. Eu ia no SIC, como sempre fui, mas eu ficava assistindo o jogo e virando para trás para ver o Jurandir Matheus narrando. Eu achava aquilo sensacional, né? Era algo que, né, a proximidade de um ídolo, talvez. E junto com isso, eu penso que não só a equipe 1080, mas a própria, me fugiu aqui o nome, o Timão do Povo, né? Criado aí por Benedito Palhato no final dos anos 70, começo dos anos 80, para incentivar o esporte amador em Sorocaba. Foi um grande projeto, né? Movimentou muita gente, trouxe muita gente nova para o meio. E com o declínio do esporte, o rádio também declinou e sofreu muito com isso. E aí eu acho que entra esse ponto que você colocou, das dificuldades, né? Porque eu olhava aquilo com um olhar de empresário, né? Às vezes terminava uma transmissão, às vezes o próprio Valentim, outros colegas, aquela, né, vendendo almoço para comprar janta, sabe como que é? E aquilo não fazia muito sentido na minha cabeça como empresário. Eu falo, putz, como é que eu vou vender um espaço publicitário ou qualquer tipo de ação dentro de um jogo e que o jogo não tem a mínima qualidade de transmissão? Não por causa das pessoas, mas por questão técnica. Era muito comum esse tipo de coisa e talvez era muito as pessoas aceitavam, não tinha linha, estava com problema de comunicação, se começava o jogo com 30 minutos do primeiro tempo. E aí eu lembro de um colega que me procurou, assim, de um jogo X para se transmitir, e falou, equipamento quebrou, não tenho outro, não tenho dinheiro para comprar ou para mandar arrumar, você não me adianta um dinheiro aí para eu ver se eu consigo fazer esse corre? Aí eu olhei bem para ele e falei, cara, eu tô vindo aqui para não ganhar nada. Lógico, é um prazer, mas
vou ter que pagar ainda? Isso não faz o mínimo sentido. E ali a gente teve uma conversa séria. Eu falei, cara, por que não tem dinheiro? Isso, né? É aquela coisa, como é que eu vou vender se eu abro hoje um restaurante, né, e não tem uma comida minimamente, um arroz, um feijão bem feito ali para fazer, como é que eu vou querer cobrar aquilo de alguém? Ah, não, primeiro eu vou pegar o dinheiro para depois fazer a comida. Não é assim que o mercado funciona. E a gente teve essa conversa bastante séria. Passou-se, não lembro ao certo aí, 1 ano, não lembro disso. Esse colega me chamou e falou, Luiz, eu não tenho condição de fazer. Concordo com você que isso tem que ser feito, mas eu não tenho condição para fazer isso, nem vontade mais, enfim. Você tem interesse em assumir? Falei, nesse momento não, mas lembro que eu estava terminando uma pós-graduação, falei, assim que eu concluir isso, talvez isso faça sentido. E foi o que aconteceu em setembro de 2001, uns 2 anos depois da minha entrada no rádio. Eu fiz o que hoje é chamado, né, um plano de negócio. Falou, dá para se fazer dessa forma, assim, assim, assado. Sentei para negociar com o Dr. José Rubens Vismara, na época, que até por uma proximidade familiar me recebeu muito bem, e acreditou naquele projeto que prometia, se a gente quer ganhar alguma coisa, primeiro você entrega, depois você cobra, né? E assim foi em setembro, eu lembro que no dia 7 de setembro de 2001, entrou no ar uma produção independente dessa empresa, a Land Produções, que trouxe lá o seu primeiro programa, que era o Cacique Sport Show. Enfim, ainda lá na Rádio Cacique, no ano de 2001, e logo na sequência, enfim, começamos lá com as transmissões esportivas, trazendo um pouco dessa qualidade. Aí foi só o início dessa trajetória. Aí muda um pouco toda a história, né? Porque você fala da dificuldade de se fazer uma transmissão. Você citou o campo do Avenida, mas infelizmente a Várzea Sorocabana, e eu costumo dizer isso com amigos que aqui na universidade que gostam da Várzea, eu sou um apaixonado pela Várzea Sorocabana, não sou sorocabano nato, mas sou apaixonado pela Várzea aqui de Sorocaba. E é uma várzea muito rica. O nosso futebol de várzea de Sorocaba é uma várzea muito rica. Tivemos aqui alguns atletas que se tornaram profissionais por conta da várzea e tivemos alguns atletas ex-profissionais que vieram jogar na várzea e que jogam até hoje, veterano e tudo mais. Mas, mesmo sendo uma várzea muito rica, os estádios dos bairros não têm a mínima condição, muitos deles não têm a mínima condição, talvez, salvo engano aí, o Eusébio Moreno, aqui na Barcelona, que tem um pouco mais de condições. Não consigo me lembrar de um outro que tenha, e aí eu não digo em qualidade de gramado, não digo em ser um campo aberto ou campo fechado, mas condições de você montar, ter uma cabine de transmissão, pelo menos. E aí você muda tudo isso, você chega com a Land na Cacique fazendo essa proposta para o Dr. José Rubens, saudoso Dr. José Rubens, e muda tudo isso. Quer dizer, as transmissões ganham brilho, ganham profissionalismo, ganham qualidade, e mais do que isso, ainda mais profissionais para fazerem parte desse leque de novidades que estava pintando. Sim, eu acho que, voltando a falar nisso, com um olhar de empresário, né? E aí, esse crédito não é meu. Eu vou pegar um atalho em cima disso que você disse. Eu acho que hoje, com todas as dificuldades que todos os meios, acho que todas as, né, que estão se reinventando, estão procurando seu espaço, eu, como empresário, tomaria esse caminho que você acabou de citar. Hoje a gente vive, né, tá cheio de gente fazendo a mesma coisa que se fazia lá atrás, talvez por toda a dificuldade que o mundo esteja enfrentando agora, tem algo que é muito, né, talvez, as coisas são cíclicas, né, Douglas? Eu digo, eu faria o mesmo que o Dr. Benedito Palhato fez no final da década de 70. Se eu, empresário, fosse desse setor, ou empresário de rádio, querendo atrair
o diferencial, a inovação, a audiência, eu investiria 100% hoje no futebol amador, no futebol de várzea. Porque eu seria o detentor da audiência de centenas e milhares de pessoas que toda semana, todo domingo, faça chuva ou faça sol, consomem o futebol da cidade. E hoje a gente sabe que, né, tá um num campo, outro no outro, e não tem talvez nenhum meio de comunicação hoje atuando para atender essa audiência. Porque para uma emissora do interior, de Sorocaba, qual é o meu diferencial, a minha inovação para falar de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Chelsea, Real Madrid? Eu vou ser mais um na multidão, mas eu teria que ser o rei no meu bairro, né? Não sei nem porque que eu falei isso, mas usando um pouco do que você falou aí, do olhar de empresário. Então, nesse início da Land Produções, eu sabia muito pouco ou quase nada a respeito de rádio, né? Da parte técnica, do que tinha de mais inovador ou o que se fazia fora. E antes desse início, como eu falei, levou um tempo até isso acontecer. Não lembro bem, eu estava envolvido aí em outros projetos. Eu lembro que eu fui passar um mês na Rádio Globo em São Paulo, fui muito bem recepcionado. Nem sei por quê, para falar a verdade, mas hoje eu entendo que foi por reciprocidade. Pelo Ângelo Adanias, que é um grande comunicador, hoje, né, também veio do interior, e na época ele era o coordenador de esportes da Rádio Globo em São Paulo. E eu contei para ele sobre o projeto que eu tinha, sobre a ideia, né? E talvez ele vem do Vale do Paraíba, de São José dos Campos. Talvez por vivenciar, ele me abriu todas as portas e me mostrou o que tinha de melhor, talvez, no Brasil e no mundo naquele momento, que era a estrutura da Rádio Globo, os programas que se fazia, a forma como se atuava, equipe técnica, equipamentos. E eu, com aquela bagagem, dei início no projeto. Eu lembro que um dos primeiros grandes investimentos, que é o que eu falei, putz, deve ser por isso, por gratidão que ele está me convidando. Quem é o cara, ou aonde é aqui em Sorocaba que eu consigo o melhor material para plástica do negócio? Vamos falar, cara, tem um estúdio aí que, puta, lá é o que tem. Luizinho Rodrigues e Walter Calles. Isso foi dos anos 2000, 2001. E eu lembro que era um dinheiro considerável, pensando até hoje, mas fiz lá um pacote de vinhetas e trilhas e material e, com o Luizinho e com o Walter, que estão aí no acervo das rádios até hoje. Então fui investindo, Douglas, investindo em gente, obviamente, que é o que eu mais sentia naquele momento, e qualidade, porque as pessoas, eu acho que assim, houve uma criação e uma abertura para talentos durante essa década de 70 e começo dos anos 80, e isso acabou. Tirando um ou outro aí, herói. Então lá, no final dos anos 90, eu vou lembrar, eram meus ídolos, né? O Valdemar Ribeiro, Fai-Fai, Jurandir Matheus, Flávio Moraes, Clodoaldo Armando Júdica, seu J. Bonora. Eles faziam aquilo por total amor e não tinha ninguém novo, né? Obviamente, porque quem é que vai querer iniciar em algo que estava naquela condição, naquele momento? Então eu sabia que era fundamentalmente necessário investir em pessoas. E eu posso dizer que a minha maior gratidão, quando eu olho para trás, para esse momento da minha vida, foram 10 anos muito intensos, muito mesmo. Eu tenho uma alegria com uma coisa, com as pessoas, ter gerado oportunidade para as pessoas. Nesse meio tempo... Desculpa te interromper, Claro. Que te envolve. E aí eu cheguei aqui falando assim, putz, e o seu, não é arrependimento, mas assim, aquela coisa, isso ficou faltando, cara. Isso ficou faltando. Eu tinha um, agora eu tenho 2. Eu tinha um que não ter gerado essa oportunidade, e aí não foi por escolha, foi por falta de tempo, para um dos caras que eu acho, tenho pouco contato, quase nenhum, que é o Gerson Júnior. Eu lembro que no mês que eu estava deixando o rádio, isso já era algo programado, era um contrato que estava vencendo, enfim. Foi nesse mês de outubro de 2008, eu recebi um piloto de um narrador chamado Gerson Júnior. E eu não tive tempo hábil para... Meninão, né?
Meninaço, ele tava, se eu não me engano, ele tava no primeiro ou no segundo ano, não sei. Ele vai poder dizer aqui da faculdade, né, na Uniso. E foi um colega dele de faculdade que me trouxe esse CD. E eu não tive tempo, porque eu tava saindo do rádio, tava deixando aquela posição. E a segunda eu fiquei sabendo, você me falou que eu não gerei oportunidade para você, mas essa eu não sabia. Não, mas É culpa do Paulinho. Isso faz parte do aprendizado, isso faz parte da estrada. E a gente precisa, eu acredito que a gente precisa percorrer algumas estradas, alguns caminhos, portas são abertas, outras não são abertas, mas isso por conta vai gerar uma oportunidade lá na frente. E aí você, falando dessas oportunidades de trabalho e descoberta de talentos, a migração, e aí a migração da Land, que deixa a Rádio Cacique, a frequência 96.6, e chega à frequência 92.3 na Cruzeiro FM. Antes nós tivemos uma passagem pela Vanguarda. Passaram também pela Vanguarda. Essa história eu não conhecia. Como é que foi? Foi uma passagem rápida? Aí é o que acontece, né? De 2001, não vou lembrar os certos anos, mas talvez 2001 até 2003. Foi de 2001 a 2003, na Rádio Cacique, em que o negócio tomou corpo e teve um grande... Sei lá, foi um sucesso. Um sucesso de audiência, um sucesso de... crítica não, mas e também um sucesso comercial, né? Primeiro eu faço o almoço para depois vender o almoço, né? Acabou dando um retorno, e aí, lógico, eu lembro que na hora de renegociar o contrato com o Dr. José Rubens Bismar, ele também queria ganhar mais, e eu não achei aquilo justo naquele momento. O negócio estava indo bem, e surgiu a oportunidade também. Acho que é aquela coisa, quando você faz algo de qualidade, você não precisa pedir pelo amor de Deus, né, para as pessoas. E naquela oportunidade, eu tinha um contato até pelo futebol, enfim, com o Marcos Pavlovski, que era irmão do Salomão, já falecido à época, mas enfim. E aí o Lapa, chamava Lapa, era o apelido dele. O Lapa falou, vou falar lá com a minha sobrinha e tal. E ele me apresentou para Tânia e para Cecília. E elas, não vou dizer que elas me receberam de super braços abertos, né? Elas, tipo assim, o sucesso comercial foi muito importante naquele momento, porque elas não gostavam muito de esporte, sabe? Porque, como a própria Cecília falava, papai arrumou muito problema, muita confusão, o papai arrumou com o esporte, o Salomão teve alguns episódios. Então nós passamos, acho que 1 ano na Rádio Vanguarda, muito mais qualidade, muito mais profissionalismo. Foi uma das grandes, orgulhos que eu sinto. Por exemplo, na Rádio Vanguarda eu tive o prazer de reeditar. Eu não queria falar muito em nomes, porque às vezes a gente acaba esquecendo alguma coisa e acaba sendo injusto. Mas acredito que esse não esteja... Tinha um senhor que cuidava lá da Rádio Vanguarda, do arquivo, lá. Seu Camargo. Seu Camargo. Seu Camargo. Eu não conheci, mas todo mundo fala do Seu Camargo. Aí uma vez, assim, aquela coisa do apaixonado, né? Do cara aquele profissional que todo mundo quer ter dentro da sua empresa, né? O Seu Camargo, sei que eu fui lá conversar com alguém na rádio, porque nem a gente já não produzia mais. Nós tínhamos nosso estúdio próprio, uma estrutura própria que transmitia isso para a emissora, enfim, era uma produção realmente 100% independente. Na época da Rádio Vanguarda. Foi essa transição da Cacique para a Vanguarda, a gente teve uma produção 100% independente. O Seu Camargo me chamou no canto e falou, rapaz, deixa eu te mostrar uma coisa. E ele pegou aquelas fitonas de rolo lá do arquivo e era um programa que ficou famosíssimo, foi esse um dos problemas que o Salomão teve, que chamava Chute Sem Bola. E eu tive o prazer de reeditar o Chute Sem Bola. Né? A abertura que foi feita na época, acho que era o trecho de, sabe, o Salomão, amigo torcedor, não sei o quê, e vinha o Chute Sem Bola. Deu problema para mim também, assim como deu pro Salomão. Eu lembro, tem um grande, até de uma pessoa em comum que eu também conhecia, que o Salomão descia o porrete, sabe, em dirigente, em coisa que acontece no futebol desde 1900 e Guaraná de rolha, e ele fazia aquilo muito bem. O Salomão, gênio como empresário, um gênio como comunicador, sabia que aquilo que atraía audiência, sabia que aquilo que fazia
E ele, depois de um programa, de um chute sem bola, que arrebentou, né, no sentido de que ele botou lá a opinião dele, deu nome aos bois e tal, ele saindo na rádio se envolveu numa briga mesmo, apanhou de dirigente, enfim. Por isso que a Cecília falava que o papai, meu Deus. Eu tive duas passagens, aliás, pela Rádio Vanguarda, e recentemente, né, eu deixei a emissora em 2019, e nessa época você me dá a oportunidade de puxar, de ir rememorando algumas coisas, né? E nessa época a Rádio Vanguarda tem uma tradição de fazer uma homenagem ao Salomão, sempre no aniversário de falecimento do Salomão. E eu assumi, juntamente com a Rosivânia, o jornalismo. Ela já estava lá, uma outra jornalista saiu de férias, acabou se desligando da empresa, e eu assumi a parte de jornalismo também. E caiu essa bomba na mão, né, de bate-pronto. Eu falei, não, eu faço. O primeiro ano eu fiz a homenagem, que já estava 100% pronta. Eu só coloquei a voz e um ou outro toque que eu dei. No segundo ano, eu falei, não, agora eu vou fazer, né? Agora eu vou produzir do zero, venho produzindo do zero, vou pegar algumas fitas, algumas regravações, algumas coisas, vou ouvir, e fui conversar com a dona Cecília. E ela citou exatamente a situação. Olha, eu só gostaria que não falasse muito na questão do São Bento, porque houve uma situação assim, e papai não ficou muito legal e tudo mais. E ela sempre muito polida, né? Dona Cecília, um beijo para a senhora, eu tenho um carinho muito grande pela senhora. Mas assim, e ela citava com todo esse carinho, né, o seu Salomão, que eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas citava com todo carinho o seu Salomão, mas essa situação. E ela falava assim... Não, deve ter sido um trauma para a família. Para todos. Não passei por isso, mas algo muito parecido com isso. E daí, ali na Vanguarda, foi um ano muito bom, mas eu acho que aconteceram algumas coisas que... Lembra quando eu disse, né, você falou assim, o rádio esportivo, ele vive de falar de esporte. Quando o esporte tá bem, ou quando ele atrai audiência, eu acho que não um depende do outro, não. Mas as coisas se retroalimentam, né? Divulgação e promoção. Não existe cantor sem promoção, não existe sucesso sem divulgação, né? Eu acho que são coisas que caminham em conjunto. E o dirigente de futebol tem muita dificuldade de entender isso. Falar, não, agora que a TV... Não. A transmissão sem o time é pouca coisa, e o time sem transmissão também é pouca coisa. E naquele início dos anos 2000, Sorocaba viveu um reinício, né? Nós tivemos aí, eu lembro, nessa época de Vanguarda, o São Bento campeão da Copa Paulista de Futebol. Foi uma das coisas que eu acho que, quando a gente falar dos absurdos que o Timão do Povo fez, essa transmissão foi uma delas. Jogo daquela chuva absurda. Isso, não sei quantas horas no ar, e a gente ininterruptamente falando, e o pessoal da Vanguarda, pelo amor de Deus, precisa parar a transmissão, e eu com medo de... Não sei, a Vanguarda acho que não faz mais isso, né? Mas a Vanguarda desligava os transmissores, né? 1, 2 da manhã, sei lá que horas era. Eu falei, putz, aí vão querer desligar o transmissor, não vão conseguir completar, sabe? Mas enfim, eu tava falando disso, que houve, né? São Bento subiu, o Atlético subiu, tô dizendo aí para a segunda, né? Que vinham lá de tempos de ostracismo, de quase cair para a última da última divisão, que era B1A e B1B. Eram 5 divisões de futebol paulista naquela época. São Bento quase chegou nesse ponto. E aí de A3 para 2, e aquilo foi se retroalimentando. Esse ano de 2003, se eu não estiver enganado ou me trair pelo tempo, foi quando São Bento foi campeão em 2001, 2003 acho que o Atlético subiu, e 2002, eu não lembro, ou 2003 foi campeão dessa Copa Paulista. Então a gente vivia um momento muito bom de crescimento, e o Atlético subiu para a primeira divisão. Esse finado time, apesar de todos os pesares, hoje eu posso falar isso, porque, né, enfim, eu sempre fui são-bentista, profissionalmente sempre fui um cara que fiz o meu melhor, e até muito mais pelo Atlético, porque vi aquilo com muito profissionalismo, e fui reconhecido pelo clube. O Atlético Sorocaba me deu uma placa de prata em minha homenagem, coisa que, né, o São Bento, o clube até que eu fiz parte, não fez. Mas não estou falando isso, estou dizendo assim, apesar do clubismo, do coração, existia um profissionalismo muito grande. E aquela volta do Atlético Sorocaba à primeira divisão em 2004 representava, depois de
15 anos, se eu não me engano, foi em 91 que o São Bento caiu, o futebol de Sorocaba voltando ao principal palco que ocupou, enfim. E ali houve uma movimentação, até pela exposição que o assunto tinha. Você vê que é uma coisa que puxa a outra, né? O trabalho que era bem feito, as pessoas, a qualidade que se tinha. Porque a minha grande preocupação, Douglas, sempre foi essa, e eu acho que continua sendo e deve ser de qualquer profissional de rádio. Lá em 1900 em Guaraná de Rolha, as pessoas eram obrigadas a aceitar o que tinha, seja de produtos para comprar, de programas para ouvir, porque tudo era muito escasso, né? Nos nossos tempos, não existe diferença entre, por exemplo, nós estamos aqui num trabalho fantástico da Uniso. Fala assim, essa qualidade de equipamento, de gravação, de profissional, ela não tem diferença nenhuma se a gente hoje sintonizar qualquer rede de televisão ou produção no mundo inteiro. Então, hoje, a gente não pode aceitar como profissional, né, seja do rádio, vamos dar um exemplo do rádio. Um giro no botão do dial vai te colocar em contato com a maior rádio do Brasil, ou talvez com a maior rádio de São Paulo, ou talvez a maior rádio do mundo. Você não pode ter diferença de qualidade. Você pode cuidar dos seus assuntos, da sua área, mas não é aquela coisa que naquela época ainda era, sabe? Se ouvir uma transmissão numa rádio da Catal, era completamente diferente. Não tinha estrutura, não tinha microfone, não tinha retorno sem fio, enfim. Então essa movimentação que começou a existir, aí houve na época um convite da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, da mantenedora da Cruzeiro FM, que estava naquele momento buscando reconstruir ou buscando encontrar um espaço melhor para trazer o Timão do Povo para a Cruzeiro FM. E aí foi até foi bem isso, foi na estreia do Atlético, ou na semana de estreia do Atlético no Campeonato Paulista da Primeira Divisão, talvez com o maior sucesso comercial que a gente tinha tido na época. Eu lembro que saiu briga até, porque vendeu tanta cota, num preço muito bem vendido para a época, porque aquilo era algo, né? Fazia 15 anos que Sorocaba não estava vivendo aquilo. Que a gente vendeu o que dava e o que não dava, mas não podia ter concorrência, né? Se eu vendia para uma loja de pneus, eu não podia ter o concorrente. Então tinha de tudo. Eu lembro que deu até briga, porque teve 2 farmácias que fecharam. E naquela época ainda se usava o fax. E eu lembro que foi meio que na moeda, sabe? Foi um rolo danado comercial. Como é que você liga para o cliente ou liga para a agência do cliente, que eu lembro que o rolo foi esse, fala, putz, não vou poder aceitar porque o seu maior concorrente já fechou a cota antes. E eu lembro que foi decidido isso, porque o fax ele vinha na hora que você recebia, no cabeçalho em cima, ele vinha data e hora de recebimento. Então, quando chegou a PI dessa primeira farmácia e da segunda farmácia, falou, tá vendo? Né? Mas, enfim, foi só para mostrar quem estava fazendo o correto, mas quem perdeu o espaço naquele momento não aceitou. E aí nós fomos para Cruzeiro FM, que eu acho que foi um outro grande salto. Foi a primeira equipe de esportes, a primeira, né, a ir pro FM aqui, falando em Sorocaba, que a qualidade de som é completamente diferente, a gente teve que investir em, né, os equipamentos que você fazia uma transmissão pro AM já não serviam mais para FM, e essa foi sempre a grande busca de inovação, trazer essa inovação. Eu acho que assim, tecnologia e pessoas, eu acho que isso faz tudo acontecer. Vamos lá, a gente chegou na Cruzeiro e a gente vai dar uma paradinha aqui na Cruzeiro. Tá. Por quê? Eu precisava que você fizesse toda essa introdução, essa abertura, para eu começar a entrar nos personagens que faziam parte disso tudo. E você falou há pouco, eu não vou citar nomes porque posso esquecer de alguém, fica chato e tudo mais, mas obviamente a gente vai citar alguns nomes. E eu vou pedir para que você lembre de alguns nomes, e aí a pergunta é bem simples. Você passou pela Cacique, você passou pela Vanguarda, teve aquele jogo da chuvarada. Eu estava no SIC naquele dia, eu era recém-casado, isso foi em 2002. Recém-casado, e estava com um casal de amigos, um casal muito querido, e estávamos
em casais, e a gente passando na ferradura, a gente não conseguia lugar para entrar, estava lotado o SIC. E a gente passando na ferradura, o tempo fechando, e eu me lembro que esse meu amigo, o Ari, ele falava assim, cara, a gente vai passar com as minas aqui perto desses caras, esses caras vão zoar a gente, não sei o que tem. Eu sei que a gente acabou saindo do SIC, não vimos o jogo, fomos ouvir o jogo no carro, não deu para assistir o jogo, fomos embora. Vamos pontuar, né? O que aconteceu, teve uma chuva muito grande, um raio estourou o transformador que passava ali na Pereira da Silva, em frente ao SIC, e era uma final de campeonato. E ficou naquela, vai ou não vai? Dá tempo da Eletropaulo consertar e assim, todo mundo, o estádio estava lotado, todo mundo foi embora. Eu não lembro a hora certa, mas tipo assim, o jogo devia ser às 4 da tarde ou 5, não lembro. Tipo, parou no segundo tempo, alguma coisa assim, sou péssimo com essa exatidão. E a bola voltou a rolar 10h30, 11 horas da noite. Exatamente. E a Vanguarda, o Timão do Povo, ficou no ar todo esse tempo, trazendo informação, enfim, desculpa te interromper. E aí, assim, eu obviamente fui lembrando de algumas passagens, mas você tinha uma equipe, pelo menos ali, chutando por baixo, 8, 10 pessoas trabalhando nessa equipe, tanto na Cacique quanto na Vanguarda. Como é que era administrar? Porque também não eram senhores, eram jovens, eram uma galera jovem. Como é que era administrar isso e quais os trabalhos que essa equipe trazia para você, que você tinha que falar, meu Deus, onde eu fui parar? Não, eu acho que eu tive mais dificuldade com os antigos, tá? Porque você trazer esse pessoal, talvez, para... Porque eu sempre tenho essa da inovação. Vamos fazer loucura. Isso sempre me chamou a atenção. Tipo, cara, vamos ficar no ar. Tipo, eu lembro que esse jogo, a gente usou isso para fazer um trabalho comercial antes, com alguns patrocinadores. Se o jogo começava às 5 da tarde, nós abrimos a transmissão à 1. Já era algo que, para nós jovens, destemidos e loucos, já era algo que espantava. Você imagina você pegar uma pessoa que às vezes já está acostumada, fala, isso não vai funcionar, isso não dá. E segurar uma transmissão dessa da 1 da tarde até, sei lá, meia-noite e meia. Esse povo todo, Douglas, a minha maior satisfação foi conhecer, ter contato com todas essas pessoas que eu tenho ainda contato até hoje, como, por exemplo, estou tendo com você agora. Desde muito tempo, todos eles falam assim, meu grande irmão e, sei lá, parceiro de rádio, meu grande parceiro dessa jornada toda, o Juarez Morato, Paulo Roberto Júnior, pessoas que eu digo, não é que eu... você ouve muito isso, fui eu que lancei, fui eu que criei, né? Eu não criei ninguém, eu não lancei ninguém. Todo mundo é quem ia fazer comigo ou semigo. Vou dar uma de Vicente Mateus aqui. Eu sempre me preocupei assim, acredito nisso nos negócios hoje. Ninguém faz nada sozinho. Tenho certeza que a tecnologia e pessoas você consegue se destacar muito. Com tecnologia, talvez sim, mas com pessoas com toda certeza. Investir em pessoas. E eu, desde aquele início, sempre fiz isso. Quando eu entendi, e aí eu não quero nem... com o maior respeito do mundo, mas hoje eu sou já um senhor de 46 anos de idade. Não tenho a mesma pegada que eu tinha com 23. Não tenho os mesmos vontades, os mesmos interesses. Então, sem desprezar aqueles que entregaram o bastão pra gente, mas eu percebi logo de cara que eu precisava de gente. E gente naquele momento, não é que não tinha, né? Era algo que o rádio afastava. E eu não aceitava, por exemplo, você convidar uma pessoa para vir trabalhar e ter que falar para ela que a remuneração dela vai ser um marmitex. Então, isso nunca foi certo na minha cabeça. Então, desde esse início, eu lembro que eu tive que me virar nos 30, e aí eu digo, eu só gerei oportunidade para essas pessoas, não foi por necessidade. Foi por entender que aquele era o caminho melhor para todo mundo. Lógico que você se decepciona um pouco. Eu lembro que, recentemente, eu tenho uma atuação completamente distante do rádio hoje, como empresário, e numa reunião, num lugar muito formal, o assunto futebol surgiu com uma outra pessoa, e a gente conhecia essa pessoa em comum. E, putz, você é de Sorocaba? Pô, você conhece fulano? Eu falei, conheço. Ou se conheço. Né? Quando ele chegou lá para
para trabalhar, sei lá quantos anos ele tinha 15, 16 anos, me pediram uma oportunidade, eu com o maior prazer. Ah, você tá brincando, é verdade. Pera aí que eu vou ligar para ele aqui. E essa pessoa falou para ele, nunca ouvi falar. Eu acho que já era mais fácil assim, putz, o meu papel eu fiz. Uhum. Mas, por um outro lado, eu lembro de... Não vou falar que foi o primeiro, mas... Daí você começa a falar dessa trupe toda. O Juarez e o Paulo Roberto Júnior não, porque eles participaram Eles transmitiram o batizado do José Desidério, né? Eles estão tanto tempo no ar já, o Juarez e o Paulinho. É verdade, eles fizeram a transmissão ao vivo do batizado do José Desidério. Você vê que como eles estão, né? O Juarez e o Paulinho não, porque eles já estão bem rodados já quando chegaram. Meu primeiro companheiro, cara, de plantão esportivo nessa época da Cacique, cara, Edmo, cara. Edmo teve recentemente por aqui. Carinho imenso, a gente dava muita risada. Pra mim aquilo era um baita de um prazer, cara. Era um bando de amigos se reunindo para fazer o que gosta. Uhum. Com muita qualidade, muito profissionalismo, mas sem perder de mostrar para as pessoas que a gente estava se divertindo fazendo aquilo. Fazendo com seriedade, com profissionalismo. Então, desde o Edmo, eu lembro que fui conhecer um cara que me falaram que é aquela coisa, preciso de um locutor. Quem tem? Tem um cara lá. Eu lembro que eu fui buscar ele na casa dele para a primeira transmissão. Ele se chamava Vanderlin Proença, o famoso Vander Paiva. Vander. Vamos fazer, acho que a primeira transmissão do Vander, nós vamos fazer um Atlético Sorocaba e Bangu, em Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Uma das coisas malucas, assim. O jogo foi sábado à tarde, Série C do Campeonato Brasileiro. Eu peguei o meu carro, passei a pegar o Vander. O técnico que foi com a gente foi o Lúcio, lá de Salto de Pirapora. Nem sei se é vivo. Lá de Milton Neves, ora no céu, tomara que não. Rodamos de Sorocaba ao Rio de Janeiro. Eu saí acho que 3 horas da manhã, para chegar no Rio de Janeiro, sei lá, 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Fizemos a transmissão daquele jogo, 4, 5 horas da tarde. Entramos no carro novamente e retornamos a Sorocaba para voltar para Sorocaba 24 horas depois, 3, 4 horas da manhã. O Vander. Aí vieram outras, precisava de um comentarista. Cara, comentarista. Eu fiz uma promoção. Parece que mas era tudo caso pensado. Tinha ouvinte que ligava para a rádio que você percebia que o cara sabia conversar, sabia falar. A hora que você falava de uma opinião, eu sempre fomentava isso, porque é assim que dava aquele oê, né, atraía. E aí, cara, vamos criar a promoção ouvinte e comentarista. Vai participar todo mundo, nós vamos sortear alguém. E esse alguém vai participar de uma transmissão nossa como comentarista e tal. Esse cara foi o Érico Bueno. E aí eu posso dizer, acho que hoje... O olho da tática. O olho da tática. O Érico Bueno, não fui eu que inventei, mas... Ele ligava, falava muito bem, tinha propriedade para falar. Eu fiz essa promoção, hoje eu posso falar. Eu sorteei o Érico Bueno, era ele que eu queria sortear. E aquela promoção serviu. Ele fez seu primeiro jogo e depois eu fiz o convite e falei, por que você não vira um comentarista aqui na nossa equipe? E outros assim surgiram. O Demetrios Garcia, ele fazia muito jogo na televisão só naquela época. Eu não lembro o canal, parece que na época Sorocaba tinha o canal CNT. Uhum. E o Dema fazia muitos jogos, né, só na televisão. E na época me falaram, putz, esse cara vai bem, putz, vamos trazer. E virou o mais jovem do rádio. Eu sempre, né, eu trazia as pessoas. Muitas vezes, se não tinha um nome pronto, eu inventava um nome e inventava o sobrenome, né, o slogan. E aí o Dema ficou o gol mais jovem do rádio, que na época, hoje ele já está, acho que com seus 40, mas ele era um meninão, aquele cara de cabelo oxigenado, cheio de brinco, uma linguagem super jovem, né, ele não falava gol, era caixa. E isso foi o que mundo pô, puta, Juarez, aí o Paulo Roberto Júnior, pessoas que eu tive o prazer de ver, sabe, nos seus primeiros dias, e que fala assim, isso me dá um orgulho. Fala assim, todo o meu orgulho é esse. Teve Tiago Cordeiro. Tiagão. Começou fazendo boletim do Santos, acho que pra gente no esporte, porque ele é santista, e não sei quem nos apresentou, ele na época era tudo cabeludão, chegava lá com a sua Harley, tudo
né? Meninão de tudo, acho que fazia faculdade ainda na época, talvez tenha sido uma das primeiras oportunidades dele na Latinha. Quem mais aqui? O Alex da Mata. Cara. Eu ia citar o Alex. O Alex sabe a história do Alex da Mata? Ele trabalhava na secretaria do Clube de Campo Sorocaba. Eu conheci ele lá. Eu ia na secretaria do Clube de Campo Sorocaba porque eu era sócio e não ia no clube. E além de não ir no clube, eu não pagava o boleto em dia. Então, naquela época, início dos anos 2000, eu tinha que ir, sei lá, uma vez a cada mês, a cada 2 meses, eu tinha que ir na secretaria do clube para pagar o boleto que estava vencido, para atualizar juros e multa e tal. E o Alex, acho que era ouvinte, né, do Timão do Povo. Você que é o Luiz Augusto, tal, não sei o que, sou eu, pá, ele corintiano roxo, tal. Falei, puta, cola lá, cara, né? E o Alex é um cara do corre, cara. Ele começou a colar no estúdio da Lani Produções toda semana, todo dia. Tava ele lá, só para dar uma sapiada, para entender, para saber, trocando ideia. E eu lembro que contra muita gente eu falei, cara, não, vamos botar esse cara para dentro, esse cara vai ser a voz do Corinthians aqui. E ali o nome Alex ele não tem nada da Mata no nome dele, não. Não sei como é que surgiu o nome da Alex da Mata, mas fui eu que criei o microfone fiel, né? Fiel por razões óbvias, né? Aquela coisa, o microfone fiel porque ele trazia a informação fiel, aquela coisa, mas fiel porque todo mundo sabe que o Alex, ele contou essa história. Ele é o dono da Gaviões aqui, né? E ele contou a história de viagens. A gente pode parecer que não, o tempo passou, já estamos caminhando para uma reta final. Parece que não, a conversa vai ficando boa, mas o tempo vai estourando. E o Alex contou histórias de viagens com o Atlético Sorocaba, de comemoração com o Atlético Sorocaba em conquista do clube e tudo mais. E vamos dar um salto no tempo, até porque algumas histórias elas foram contadas e elas foram lembradas. Contar a história, lembrar um pouco também, você falou que fazia algumas loucuras e tudo mais, e uma dessas loucuras, eu vou contar uma passagem que eu tive, não tive a oportunidade de trabalhar na equipe da Land, mas a gente, como ouvinte de rádio e tudo mais. Isso, cara. Você e com o Gerson Júnior. Mas isso faz parte. E aí, a Land fazia essas loucuras e principalmente externas, né? Tinha o programa do meio-dia, o programa da tarde, e fazia as externas. E numa dessas externas, estava Luiz Augusto e mais algumas pessoas, eu não vou me lembrar, eu lembro que o Érico estava, não lembro mais quem, eram algumas pessoas, alguns comentaristas, para transmissão. Eu acho que o São Bento, era uma quinta-feira provavelmente, o São Bento ia jogar no final de semana e era um jogo importante. E eu trabalhava numa outra emissora, 103, extinta 103 FM. Saí da emissora, a gente tinha um jornalístico musical à tarde, saí da emissora porque teve uma ocorrência de um acidente no Campolim, desço toda a Barão de Tatuí, desço toda a General Osório, subo o centro, Barão de Tatuí, para subir o Campolim. Faço o que eu tenho que fazer, o trabalho lá, ouvindo, e na volta eu passo novamente em frente à Land. E me lembro, eis que eu ouvindo, no carro da 103, ouvindo, obviamente, o que estava rolando nas outras emissoras, eis que ouço Luiz Augusto dizer a seguinte frase: o programa está tão bom que a concorrência não para de passar aqui na frente. Cara, minha cara, isso. Isso assim, eu me divirto, paguei muito por essa língua, assim, de falar coisas, desde brincadeiras, assim. Eu não lembro se era o Ed Boll que estava comigo, mas lógico, a gente investiu, meteu na internet, na rádio, a gente tinha notícia e plantão do Brasil inteiro. E aí tinha uma outra rádio que na época ficava ouvindo o nosso plantão para dar os resultados. E eu, lógico, ficava incomodado com aquilo, né? E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, solta aí a vinheta do gol. Gol! Em São Januário, Vasco 1, Ponte Preta 0. Deu 2 segundos, a outra rádio meteu gol! Em São Januário, Vasco 1, Ponte Preta 0. Aí eu mandei soltar a vinheta e falei, não tem nada de São Januário, o Vasco não fez 1-0 não, era só para outra rádio parar de copiar o resultado da gente. Quer dizer, havia também, tinha essa galera que aprontava, obviamente a transmissão esportiva ela é muito difícil, fora do estado, você viajou muito com o Paulo Roberto, viajou muito com o Juarez. Não era muito de viajar, cara, meu negócio era estúdio, programa de posição, mas já viajei bastante. O Juarez é um piadista nato, né? O Juarez meu terror, assim, o Juarez viveu
Acho que todo o meu tempo de estudo nesses 10 anos, talvez o Juarez tenha convivido comigo uns 90%. Eu fazia a abertura do jogo, às vezes eu ia dormir, o Juarez ficava lá fazendo plantão, e depois a gente ia até 8, 9 horas da noite. É meio a dupla, meio o Antério Amigão, sabe? Meu grande pavor, várias situações a gente começava a dar risada, um tem que sair, era um querendo derrubar o outro, e se a gente começasse a dar risada, aquele negócio desandava. E eu tinha um pavor, eu falei assim, era a nossa grande sacada, e eu tinha pavor, assim. Hoje acho que não acontece muito mais, mas na época às vezes acontecia. Você estava no ar, chegava lá, nota de falecimento. E eu lembro que, até eu não faço nota de falecimento. Porque eu tinha certeza, eu tinha pavor daquilo, de eu cair na gargalhada, lendo a nota de falecimento. Só de pensar de alguém estar olhando, o Juarez fazer alguma graça, enfim. Eu te interrompi, mas eu só queria dizer, fala assim, para não ficar faltando pessoas aí que são, fala assim, o próprio Demetrios Garcia, que depois virou nacional, né, virou narrador de Globo, Sport TV, hoje também acho que tá num outro momento da vida, o Bruno Piscinato, primeira vez que ele falou no microfone, talvez tenha sido também lá na Lane Produções do Timão do Povo, hoje repórter nacional e de Record, né, sabe, pessoas que eu tenho muito carinho, lembrei do Tiagão, talvez o Alex da Mata, putz, talvez eu vá, talvez não, com toda certeza. E esse sempre foi o meu maior tesão, cara, gerar oportunidade, aí olhando como empresário. Pô, tem gente aí que tá querendo fazer. E um outro grande amigo, esse eu não posso deixar de falar, do Luciano Leão. O Leão, ele é um cara fantástico, né? Quem conhece sabe. Multifacetas, multifaceta, né? E que talvez nunca tenha tido, talvez, tempo ou toda oportunidade que ele merece, né, para mostrar tudo que ele pode. E quando a gente se conheceu, nem lembro em que condições. Foi na época acho que a gente estava na Vanguarda e ele trabalhava na Vanguarda. Não lembro como eu conheci o Leão, como a gente começou a trocar ideia. E aí eu lembro que eu chamei ele, porque ele imitava todo mundo, né, fazia aquela bagunça. A gente fez uma série de programetes que a gente tentou como produtora na época colocar em outras rádios no Brasil, dele fazendo alguns personagens e tal. E a maior satisfação que eu tenho, né, o ver o nascer do velho Juvenal. Começou assim, toda rádio tem o seu ouvinte, você também tem mais hora de rádio que o urubu de voo, né, Douglas? Você sabe. Sabe aquele ouvinte amigo? Aquele ouvinte que todo dia liga, quer conversar com você. Eu lembro de alguns caras, tinha um que era deficiente visual, e esse ele liga para todas as rádios. Eu lembro que eu achei algum blog na internet, algum dia que o cara tinha falado de mim e sabia mais da minha vida do que eu mesmo. Ele é um deficiente visual, se eu não me engano, aqui da região de Piedade, alguma coisa assim. Ele sabe de todos os programas, de todas as rádios, quem tá, quem não tá, pra onde foi, quando saiu. Você entendeu? Por quê? Por ser deficiente visual, o rádio virou o grande companheiro. Então ele ouve Rádio Globo, rádio tal, não sei o quê. Fulano saiu do programa do tal, o programa acabou. E esse cara ligava sempre. Mas tinha um outro, que era um senhor já, imagino que de idade, não vou falar o nome daqui para não cometer indiscrição, que ele ligava todo dia na rádio. E ele tinha aquele jeitão bem torcedor, assim. Na época ele torcia pro Atlético, mas bem torcedor de São Bento. Aquele velho chato, reclamão, ou muito eufórico. Tá? Ganhava de 1-0, ligava, agora vai, filho, agora. O bairro dele morava no Jardim Maria do Carmo. E era um cara que, assim, às vezes você entrava na redação sábado, 3 da tarde, e o telefone tava tocando. Você ia lá atender, era esse cara. Ô, filho, queria falar, não dá, hein? Time assim não dá, Atlético. Lá desse jeito, Atlético, não tem condição, não, parece que caiu balão, filho. Todo mundo correndo atrás do mesmo lugar. E esse cara foi virando, a gente colocava ele no ar constantemente, porque ele ligava toda, era falar assim, ó, atenção, quero ouvir a opinião do ouvinte, telefone no ar, e aí, o Atlético Sorocaba vai ou não vai? Primeiro cara que entrava na híbrida, quem? Era ele. E o Leão, com essa sagacidade dele, que esse cara torcia pro Atlético, certo? Ele era um torcedor do Atlético. O Leão, com essa sagacidade dele, segunda-feira a gente fazia, no mesmo horário, tal, às 18 horas, ao invés de ser o Sport Total. Depois mudou de nome, a gente até mudou o nome, mas era o programa da segunda-feira ele era mais suave, mais zoeira, algo, né, mais da brincadeira mesmo, que era algo que naquela época... Você está falando do Perdidos em Campo. Não, muito antes disso. Antes do Perdidos. Chamou Papo de Bola. O primeiro programa que foi no ar chamou Papo de Bola. Que aí fazia eu, Paulo Roberto Júnior... Não, mas isso foi depois, mas assim,
acho que era eu e Juarez na época, tinha não sei quem, mas era um programa mais descontraído. E nesse dia, ligou o Luciano Leão, que estava acho que chegando, ou sei lá, ele estava naquele... O Luciano Leão, ele deve ter até hoje aquele Fusca dele, lindo, maravilhoso, estava no Fusquinha dele. Ah, não sei o que do São Bento. Ele ligou já fazendo Velho Juvenal. Pra imitar ou transformar num personagem aquele personagem que era esse torcedor do Atlético lá do Jardim Maria do Carmo. E aí ele entrou, falou, São Bento, filho, tá aqui, tô vendo o programa, pá. E no ar, ele fazendo aquilo, ele tava no celular, dirigindo no trânsito, e a uma hora ele meteu uma buzinada no Fusca. Ô louco, o que tá acontecendo? Juro, foi no ar natural. O que tá acontecendo? Esse cara aqui na frente tá treticando caipora. E a partir daquele dia, terminou o programa, eu liguei pra ele, falei, cara, isso aqui precisa virar, se precisar, amanhã entra de novo, e aí surgiu o Velho Juvenal. E aí esse programa de segunda-feira, já não lembro, na Cruzeiro, virou Papo de Bola na segunda-feira, que fazia eu, Luciano Leão e Paulo Roberto Júnior. Que aí era assim, era bem brincalhão, começava lá com o Silvio Santos, com o Auditório, e aí, putz, a gente comentava, fazia o resumo das novelas com o Paulinho, que o Paulinho é noveleiro, e deve fazer tanto tempo isso, que na época que a gente fazia esse programa, a gente comentava a novela Pantanal, não da primeira vez que passou, mas teve uma reprise da novela Pantanal no SBT, e era o maior momento do programa que a gente fazia os comentários do Pantanal. O Pantanal daquela época dava para comentar bastante coisa, cara. Mas putz, pessoas fantásticas, e não posso esquecer das pessoas por trás. Né? Desde o baixinho Edson Mário, que transformou o Timão do Povo, e as nossas produções um baita sucesso comercial, permitiu a esses profissionais serem honrados pessoal da técnica, sabe? Xoxó, um irmão que eu conheci por causa disso. Xoxó, ele era de Piracicaba. Eu achei o Xoxó pela internet, na época que nem tinha internet, que tudo aquilo era mato, porque, putz, estou lá eu na Cacique, quero montar um estúdio, quero um equipamento melhor, coisa que não existe, só tem fora do Brasil. Não tem muito dinheiro. Pô, não é possível. E aí eu lembro que eu achei um louco lá em Piracicaba. E esse cara chama-se José Aldair Vieira do Xoxó. E eu peguei meu carro, fui a Piracicaba, comprei lá um monte de equipamento que ele demorou para me entregar. Criamos equipamentos juntos, retorno sem fio, um baita de um parceiro, em que eu pude contar nos momentos mais difíceis. Então, o que eu mais levo do rádio são todas as pessoas, inclusive essas, que eu tem um ouvinte desses que liga sempre e tal. Talvez hoje seja ele tem um carinho comigo, talvez que meus maiores amigos não tenham. Não estou falando que não era para ter. Mas eu estou fora do ar tem 15 anos, 16, nem sei. 2008 para cá, 15 anos. Praticamente 15 anos. Esse cara me manda mensagem praticamente a cada 2 meses. Meu aniversário ele não deixa passar um. Ô, Luiz Augusto Andrade, a voz da bola, quando é que você vai voltar? E aí eu mando um áudio para ele no WhatsApp, porra, essa voz, cara, né? Porque você tem que voltar, que é o Gilmar Rodrigues. Então as pessoas é tudo que eu tenho, a grande gratidão, eu vou levar isso pro resto da minha vida. Luiz, os sonhos que foram vendidos, nós que somos radialistas, o jornalista ele é contador de história, e o radialista ele é vendedor de sonhos. E eu costumo dizer, para todas as entrevistas que eu conduzi durante esse especial, eu fiz a mesma pergunta, eu fiz a mesma colocação. Como vendedores de sonhos, os sonhos que foram vendidos já viraram história, já foram consumidos e estão aí para serem contados. Mas existem ainda muitos sonhos na prateleira para serem vendidos. O que o Luiz Augusto, mesmo fora do rádio, espera para os próximos 100 anos desse veículo, que é simplesmente, para nós que vivemos um pouquinho disso, é realmente um sonho. O que você espera dos próximos 100 anos do rádio? Olha, Douglas, eu hoje, né, eu tô do lado de cá do dial, né? Sou apaixonado, continuo. Raramente escuto rádio que não seja o rádio falado. Acho que, sem dúvida, acho que como todo
como todos nós, fazendo o que for, como empresa ou como profissional, o rádio vai ter que procurar o seu novo espaço. E eu temo por isso, né? Temo por nós, numa cidade que não é pequena, mas, né, que espaço vai sobrar no sentido de como é que nós vamos nos reinventar. Mas acredito muito numa coisa, e isso eu falava muito tempo atrás. A Lane Produções surgiu já em 2001 como equipe de internet. Sem dúvida nenhuma, acho que o que vai mudar, e eu já experienciei isso, falo assim, eu amo rádio. Não importa onde eu esteja, em qualquer lugar do mundo que eu for, eu vou procurar uma rádio, vou visitar uma rádio, enfim, ouço rádio para entender o que está sendo feito, sempre antenado, né? Sempre entendendo, talvez para identificar uma oportunidade. O que vai mudar vai ser a forma de transmissão, sem dúvida, né? A gente está acostumado com uma transmissão torre, transmissor, receptor. Sem dúvida, isso já há muito tempo já está para acontecer, em alguns lugares já é fato. Isso vai acontecer através das ondas, mais da transmissão de dados, né? É que a gente conhece como internet. Nosso receptor, daqui a um bom tempo, ele vai ser um tocador de streaming, né? Só com áudio e vídeo. E aí o rádio vai ter que encontrar o seu papel. Talvez seja difícil ainda o rádio encontrar um papel só como rádio, só como voz. Mas eu não sei. Mas eu tenho certeza que ele vai estar lá. Não importa o meio. O que a gente tem que ver é o que tem por trás disso. O rádio está ali para conectar pessoas. A necessidade de conectar pessoas vai sempre existir, né? Cabe a nós e aos profissionais que vierem daqui para frente entender qual é a melhor forma de preencher isso. Sem dúvida nenhuma vai mudar, mas eu acho que vai ser muito mais democrático. Já é mais democrático. Lá em 2001, não tinha muito o que se fazer. Ou você conseguiu um emprego numa rádio para poder falar na latinha. Hoje não. Hoje eu posso criar minha própria emissora de rádio. Talvez seja esse o grande caminho. E eu vejo isso. Falo assim, o futuro talvez esteja na educação e as possibilidades que isso vai criar. Que você fala assim, o Luiz Augusto, do começo da década de 90, que se descobriu comunicador porque teve um estúdio à sua disposição de uma rádio que funcionava dentro de uma escola colegial, fora do país, mas tudo bem. Ele pode acontecer hoje em qualquer lugar. Né? A pessoa lá, ela está transmitindo para quem ela quiser, da forma como ela quiser. Eu acho que esse rádio mais democrático vai gerar muito mais oportunidade, que é o que eu sempre prezei. Pessoas e oportunidade para essas pessoas. Não tem como. Eu preciso fazer mais 2 perguntas para você. O tempo vai estourar, mas vai estourar e depois eu converso com a direção. Ainda lembrando das transmissões de futebol do São Bento, um jogo do São Bento e São Paulo, se não me falha a memória, isso acho que em 2005, me corrija se estiver errado, 2005, 2006, São Paulo veio jogar no SIC contra o São Paulo, 2006, porque o São Paulo recém-campeão mundial, e o São Bento ganha, acho que 2-0 ou 2-1 do São Paulo. E naquele jogo, o São Bento, naquela época, era comandado pelo doutor... O Lugano foi expulso nesse jogo. O Lugano? O Lugano foi expulso nesse jogo. E naquela época, o São Bento era comandado pelo doutor Davi Ferrari, advogado de renome aqui em Sorocaba. E houve uma explosão naquele jogo, em que o doutor Davi Ferrari, como presidente do São Bento, saiu esbravejando e subiu no alambrado e brigou e xingou Luiz Augusto e xingou a Rádio Cruzeiro à época e tudo mais. Paulinho, que estava, acho que, de repórter na época. E como é que foi tudo aquilo para vocês? Obviamente, vocês estavam acostumados com repercussões positivas e negativas, e principalmente quando você está falando de uma coisa chamada paixão, que é o futebol. E depois... houve uma conversa entre, você chegou a conversar, ou você ou a equipe chegou a conversar com o Dr. Davi em relação a... Eu não. Eu acho assim, vamos separar em 2 coisas. Eu, profissional, para mim aquilo é tudo que eu gostaria. Eu sempre tive um trabalho de inovação e entender. A gente vive de contar história. Se a história for boa, ela vai mexer com emoções, boas ou ruins. E aí você atrai a atenção das pessoas.
No meio de comunicação, eu tenho que atrair o máximo. Fala assim, a gente sempre foi um grande sucesso de audiência. E isso eu posso dizer que eu pegava no pé do povo, tipo, não é criar histórias, não é inventar histórias. Mas, cara, aqui tem uma história. Então vamos fazer o que a gente tiver que fazer para fazer isso render e atrair atenção. Como profissional, digo, aquilo foi o máximo. Isso rendeu meses e meses de... Sabe? Que daí é uma coisa. Aí impedia o presidente do clube impediu o Paulo de trabalhar, de entrar dentro do clube, de jogador da entrevista. Isso aí virava um rebu. Quanto mais rebu, mais audiência. Fora do microfone, me gerou muito problema. Enfim, ameaças. Eu nunca... Aquela coisa, puta, não deu até ali. Não tenho nada, não tenho nenhum problema. Não lembro se eu tive algum contato depois, mas enfim, ficou por ali. Mas não foram essas, tem muitas outras. Uma eu lembro que eu me arrependo. Me arrependo que naquele momento eu fiz o que um profissional não deve fazer. Pelo menos naquele momento. Eu contei isso pro meu filho recentemente, ele falou, pai, não é possível isso. Eu falei, cara, vai ver, tá lá. A equipe do Timão do Povo, aquelas pessoas, aqueles profissionais, nós fizemos voltar um jogo do Campeonato Paulista. Não sei, não lembro se isso já chegou a acontecer. Isso tem um pouco dessa perspicácia de inventar uma boa história, mas foi bem assim. Não lembro que ano foi, 2007, 2006? Não, 2007 talvez. Os dois times de Sorocaba tinham caído para a segunda divisão. Existia um quadrangular final. Não lembro, eu lembro das equipes envolvidas nesse jogo, que era Mogi Mirim, Oeste de Itápolis, São Bento, Atlético Sorocaba, não lembro se tinha mais outras equipes. Mas que chegou naquela última rodada, essas 4 equipes tinham chance ainda de subir. São Bento e Atlético, Mogi Mirim e Oeste de Itápolis. Só que se enfrentavam em Mogi Mirim, Mogi e Oeste. São Bento e Atlético jogaram aqui em Sorocaba, um jogo que poderia subir ou São Bento ou Atlético, ou os dois. E nesse jogo em que eu estava no estúdio com o Juarez, a equipe do Timão do Povo, transmitindo São Bento e Atlético. E eu no estúdio com o Juarez, a Band Esportes estava transmitindo esse jogo de Mogi Mirim e Oeste de Itápolis, o Silvio Luiz estava narrando. E o Silvio Luiz, no alto dos seus 60 anos de carreira, transmitindo um joguinho de porcaria daquele, ele estava muito à vontade. E aquele jogo tinha sido acertado. Se empatasse, Mogi e Oeste subiu. Então o jogo estava uma vergonha. E o Silvio Luiz, não, talvez com a experiência, com a liberdade que ele tinha, eu lembro que me chamou a atenção isso. Quanto o Silvio Luiz falou, os caras estão de brincadeira, filho, pô, dá pra disfarçar melhor. Acho que foi 1-1, sabe? Um fez um gol, outro fez um gol. E aí terminou aquele jogo, ficou esse bafafá, mas a coisa não rendeu. Era a última rodada do Campeonato Paulista, primeira e segunda divisão. Mogi e Oeste subiram, não lembro quem foi o campeão do Paulistão. No dia seguinte, eu lembro que eu já cheguei de manhã e isso eu agitava o povo mesmo. Cara, hoje eu quero o Marco Polo Del Nero ao vivo no Esporte Total, vocês façam o que tem que fazer, pegava no pé da rapaziada, agitava mesmo. Como era a festa de encerramento do Campeonato Paulista naquele dia, o Marco Polo Del Nero a gente usou, na verdade, foi armado não, no sentido, eu tinha tipo passo A, passo B, passo C. Vamos chamar o Marco Polo Del Nero para falar do sucesso, para o nosso repórter ligar na Federação Paulista. Falar, preciso de uma entrevista com o Del Nero ao vivo no programa e tal. Mas para que entrevista? Não, vamos falar do sucesso que foi o Campeonato Paulista, hoje é a festa de encerramento, sabe? A Federação sempre faz isso, até hoje. Domingo termina o campeonato, segunda tem aquela festa de gala, entrega os prêmios. O Marco Polo Del Nero entrou que nem um patinho. Eu ao vivo com ele no ar, estamos conversando com o presidente da Federação Paulista de Futebol, e aí, doutor Marco Polo Del Nero, como é que foi isso? Deixei ele falar lá os seus 3, 4 minutos, o campeonato, aquela coisa toda. Doutor, você está sabendo do que aconteceu em Mogi Mirim ontem? Um negócio que pode manchar, né, o campeonato. Não estou sabendo. Falei assim, peraí, pouquinho que você vai ouvir. A nossa produção, e isso eu pegava no pé dessa rapaziada, muito provavelmente foi o Alex da Mata, que ele editou o jogo inteiro da Band Esportes só pegando os trechos que o Silvio Luiz descia o pau naquela palhaçada que estava acontecendo. E eu soltei essa sonora para o presidente da Federação Paulista de Futebol ouvir. E o cara ficou sem ter o que falar. Eu falei, e aí, doutor, como é que pode um negócio desse num campeonato, o maior campeonato do Brasil? O senhor não acha que isso aí tem que ser melhor apurado? Ele ficou naquela saia justa e falou,
Não pode, nós precisamos ver o que nós vamos fazer com isso. Deu a famosa gaguejada. Gaguejada, mas o assunto estava lá, e aí eu peguei e falei, porque isso é um absurdo, papapá, e ele vai falar que não, ao vivo. E aquilo levou a uma sessão, os dois times foram denunciados no TJD, um julgamento que nós transmitimos ao vivo, acho que foi na segunda-feira seguinte, o Alex da Mata estava lá, 3 horas de julgamento da Federação Paulista e a gente ao vivo. E naquele, eu nunca vi isso acontecer, cara. Naquele dia, o TJD da Federação Paulista de Futebol mandou, lógico, né? A pena estava clara, era para os dois times perderem pontos, subiu o Atlético São Bento, lógico, né? Vamos entender que nós já fizemos muito. Fizeram aquela acertada lá, falaram, vocês vão jogar de novo. Vai ter que... Mojimirim e Oeste vão jogar novamente 90 minutos, porque aquele jogo não valeu. E terminado disso ao vivo, o Alex até na época entrevistou o presidente do São Bento, que, enfim, já naquele momento não existia amizade, mas existia respeito, pelo menos, né, pelos ouvintes que estavam lá. E na sequência ele botou o microfone, falei, eu, muito bocudo, Alex, pega, eu quero ouvir o presidente do Oeste de Itápolis, que era uma figura também bem pitoresca, todo mundo conhecia, tipo, quis bater na nossa equipe umas 500 vezes que nós somos a Itápolis, era um terror ir para Itápolis. Tem histórias assim, eu recebi moção de repúdio da Câmara Municipal de Itápolis, em nome da minha pessoa. Não só eu, mas como também o Léo e o Caju, né? Que é um outro trecho aí dessa história nossa da Cruzeiro, de trazer todo esse povo. Enfim. E aí eu falei, Alex, pega e põe aí o cara. E o cara, ele entrou, não sei o nome do cidadão, nem sei se é dono, ele é dono do Oeste de Itápolis, né? Tanto até que levou para Barueri depois. Tá vendo aí que vocês arrumaram aí pra gente, um cara folgado, sabe? E aí ele falou isso, falou, agora nós vamos jogar lá e tá tudo certo. E eu, mais bocudo ainda, falei, e aí, vocês vão empatar de quanto? 0-0, 1-1 ou 2-2? Aí ele ficou bravo, eu não sei quanto nós vamos empatar, mas tô te convidando para ir no jogo, você senta lá comigo no meu colo. Ele falou assim para mim, no ar, ao vivo. Eu me arrependi depois, né? O ouvinte não merece. Eu vou sentar no colo da sua mãe e pode tirar esse cara do ar e o caramba, tal, que já tava aquele rolo danado, cara. Só alegria, bicho. Grandes memórias. E a outra pergunta, de bate-pronto. Luiz Augusto, tem saudade, volta pro rádio em algum momento? Hoje, obviamente, tocando a empresa, empresário e tudo mais, mas tem saudade e pensa em voltar pro rádio em algum momento? Olha, saudade eu não sinto, de verdade. Porque eu acho que foi muito bem vivido. Talvez saudade a gente sinta quando falta alguma coisa. Mas nunca falta, pararam. Fala assim, pararam muito de me ligar. Até 2016, 2015, todo mês me ligavam para um projeto novo. Acho que eu não tenho nenhum plano, mas não digo não, de forma alguma. Eu acho que talvez dentro dessa cara nova, pensando aí uma linguagem, internet, enfim, quem sabe. Sem dúvida é algo que me apaixona. Eu sempre vejo, como eu falo, rádio, oportunidade, outros países, outros mercados. Tem muito para ser feito. Sorocaba tem profissionais de altíssima qualidade. A gente acabou de citar aí ambos, né? E sem dúvida nenhuma, eu acho que eu sempre identifico boas oportunidades. Luiz Augusto, a Universidade de Sorocaba, a equipe do Labicom, só pode agradecer a sua participação, a sua vinda até aqui para contar um pouquinho da história. Como você falou, Léo e Caju e muitas outras histórias ainda para serem contadas, mas o nosso tempo é escasso e, obviamente, vai ficar para uma nova oportunidade. Obrigado mais uma vez, um prazer poder ter recebido você aqui para bater um papo sobre as histórias do rádio, esses bastidores. Obrigado, Douglas. Em seu nome eu quero agradecer desde a reitoria, né, aos professores, o pessoal da Faculdade de Jornalismo por esse projeto lindo, ao Labicom. Até agora eu não entendi por que vocês me chamaram, mas enfim. Para mim foi muito bom, cara. Um tempinho aqui, eu sei que eu falo pra caramba, mas da mesma forma como era nos meus programas de rádio, eu sempre estouro o tempo, porque eu falo mais que a boca. E foi um prazer poder... Foi uma terapia, cara, de poder relembrar coisas boas, coisas engraçadas. Ficou faltando muita coisa, mas sem dúvida nenhuma eu levo
todas elas e todas essas pessoas no meu coração. Tudo valeu a pena, mesmo aquilo que não me servia. Obrigado, cara, de coração. Aí, senhoras e senhores, Luiz Augusto Andrade falando um pouquinho das histórias dele, das peripécias da Land Produções no Rádio Sorocabana. Fazia muito tempo que eu não falava isso, cara, que eu usava para me despedir. Forte abraço!